Fala, time do Instagram, muito bom dia. Deixa eu só ajustar aqui. Acho que assim tá bom, né? Vamos lá. Como é que vocês estão? Deixa eu chamar a galera aqui. Vamos lá, vamos começar mais um Good Morning Holy Spirit. Deixa eu convidar a galera aqui. Vamos lá, let it go, Frozen. Hoje eu tô na varanda. Foi. Bem-vindo, galera. Só desativar os comentários aqui. Vamos começar mais um Good Morning Holy Spirit. O que é o Good Morning Holy Spirit? Você que não sabe, a gente tem o intuito de estudar as escrituras, né? A gente entende que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a gente está aqui para ministrar a palavra de Deus para a sua vida. Não é uma mensagem temática, a gente não vai falar sobre crise, não vai falar sobre ansiedade, a gente vai falar sobre as escrituras, capítulo por capítulo. Ontem foi João 9, a Mayan trouxe sobre a cegueira espiritual. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, que eu estou com o ventilador aqui, porque eu estou na área externa, aqui o sol está mandando brasa. Mas se estiver me ouvindo bem, manda coração aí que eu vou saber que está tudo certo, tá? Não é para aumentar engajamento não, é só para saber se vocês estão me ouvindo bem. Vamos lá, gente, vamos começar orando. Pai, muito obrigado, porque nós temos a oportunidade de estudar as tuas escrituras. Existem muitos lugares onde a igreja é perseguida, existem muitos lugares onde as pessoas não têm o acesso à tua palavra, mas nós estamos aqui hoje para estudar a tua palavra. Nós podemos carregar livremente uma Bíblia na rua, podemos estudar livremente sem ser perseguido. Nossas igrejas não são incendiadas, os nossos pastores não são assassinados, e por isso nós honramos o amor que o Senhor derramou para nós sobre essa liberdade que nós temos aqui no Brasil. E usufruindo nessa liberdade, estamos aqui no Instagram para ministrar a tua palavra. Hoje, a mensagem não vai ser como eu faço nos sábados. Eu não vou fluir muito. Eu vou me ater ao esboço, porque o Good Morning, ele tem muito mais a intenção de dar uma aula, né? O Good Morning, ele tem muito mais uma intenção de fazer uma pregação expositiva do texto, de falar de contexto histórico. A gente vai no Antigo Testamento, vê o que as profecias falavam sobre a respeito daquela passagem, por que Jesus falou aquilo. Então a gente tem a intenção de ensinar aqui. É também uma mensagem de ensino. A gente crê que, como diz Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento, porque vocês, mestres da lei, deixaram de ensinar a palavra da verdade. E nós não deixaremos. Quem faz parte do Kingdom Coach sabe que nós temos um grande compromisso com as escrituras. Nós não somos apenas um movimento jovem, nós não somos apenas um movimento na mídia social. Nós estamos aqui com o compromisso de alcançar pessoas, de cuidar de pessoas, mas quando a gente cuida, a gente ensina os princípios que estão escritos na verdade. Que não venha nada de mim, que a gente esteja junto nessa jornada. E eu já quero começar com você abrindo Ezequiel 34. Elan, qual é o texto de hoje? A gente vai ler João 10. João 10, a gente vai falar sobre o bom pastor. Ah, glória a Deus, o texto é lindo, quero não chorar. A gente vai falar sobre a porta. A gente vai falar sobre várias coisas incríveis. Mas eu quero primeiro abrir Ezequiel 34. Quando Deus fala sobre os pastores de Israel. Diz assim o texto: veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano o Senhor: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Essa é uma boa pergunta já para os dias de hoje. Guarda essa pergunta aí, anota. Ezequiel 34, 3. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso, elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, e nem as procurou. Daqui a pouco eu vou continuar no versículo 7, ainda em Ezequiel,
para ser uma introdução sobre João 10. Vamos lá. Ontem a gente falou sobre a cegueira espiritual. A gente estava falando de João 9. E é muito claro quando Jesus ele contende, quando ele enfrenta os fariseus e os saduceus também. Os saduceus era aquele que... Pô, YouTube, aí você brinca, né? YouTube mandando anúncio essa hora. Vamos lá, vamos voltar. Os fariseus e os saduceus, eles enfrentavam Jesus porque Jesus confrontava diretamente o sistema político da época. Vamos lá. Moisés recebeu a lei de Deus. E um dos mandamentos era, você deveria guardar o sábado. Guardar o sábado era não trabalhar no sábado. Só que esses rabinos, esses mestres da lei, ao longo do tempo, foram acrescentando mandamentos. Diziam, se você levantar 10 quilos, você não está trabalhando. Mas se você levantar 11, você está trabalhando. E eles foram acrescentando coisas de si mesmo. Não foram coisas que vieram de Deus, como foi a lei no início. E muitos desses mandamentos, dessas leis que foram acrescentadas pelos rabinos, abençoavam eles próprios. Por exemplo, o fariseu, ele tinha não tem um taxímetro, ele tinha um taxímetro de oração. Ele ia na casa da pessoa e orava pela pessoa. Quanto mais tempo ele orasse, mais ele deveria receber por aquilo. O fariseu, ele cobrava por oração. O fariseu, ele cobrava para expulsar um demônio. Então tudo isso foi sendo acrescentado ao longo dos tempos. E quando Jesus vem, ele vê tudo aquilo, tanto Jesus quanto João Batista, ele começa a enfrentar diretamente aquele sistema que estava corrompido. Vocês, fariseus, raça de víboras, vocês são cegos. E nós falamos sobre isso ontem. A Mayan falou sobre João 9, que um cego entra no templo, ele é curado por Jesus, ele entra no templo, e os fariseus, ao invés de se ater ao milagre, olha, nós temos um profeta no nosso meio. Um cego de nascença foi curado. Todo mundo naquela cidade sabia que aquele cara era cego. Ele era um cego muito conhecido. Então, aquele milagre era um milagre que estava sendo difundido na cidade. E o que os fariseus pensam naquela hora? A gente precisa entender por que você foi curado no sábado. Se Jesus realmente te curou no sábado, a palavra de Deus não está nele, porque ele não está obedecendo o mandamento. Então esse é o contexto desses pastores de Ezequiel 34. Aqueles rabinos que eles pastoreavam não as ovelhas. Eles não cuidavam dos pobres. Eles pastoreavam a si mesmos. Eles pastoreavam o próprio sistema. E ainda hoje nós temos pessoas que vivem esse sistema. Pessoas que constroem rebanhos para si. Pessoas que constroem não um rebanho, mas um feudo. Ao invés de ser um embaixador do reino, eles são embaixadores do seu próprio feudo. E vivem ali na sua bola, no seu círculo, apenas abençoando a si mesmo. Eu falei isso nas células de ontem. Quando a gente fala de amor, a Bíblia diz claramente, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja, ela está numa posição de ataque. Nós não estamos em posição de defesa, de resistir os ataques do inferno. As nossas armaduras foram feitas, o capacete da salvação, a couraça da justiça, as sandálias de preparação do evangelho, o escudo da fé e a espada que é a palavra, para a gente ser protegido no fronte de guerra, na frente do combate. Enquanto a igreja não estiver na frente do combate, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Davi. Lá em 1 Samuel capítulo 14, se eu não me engano, diz, no versículo 1, na primavera, nos tempos que o rei ia para a guerra, Davi ficou no palácio. A gente está falando de posicionamento. Enquanto a gente não se posicionar como uma igreja relevante, nós vamos estar suscetíveis a olhar da nossa varanda, enxergar o pecado e se deitar com ele. Por que você está falando com isso? Você está falando isso? Porque no Antigo Testamento, como eles eram salvos? Pela obediência à lei? Não era só obediência à lei. A obediência à lei, ela era um caminho que apontava para o Messias. Então, as pessoas do Antigo Testamento, Gênesis 3,15 já diz sobre o Messias. Gênesis 3,15 é a primeira palavra da Bíblia que fala sobre Jesus. Virá um descendente de mulher, ele pisará na cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. Isso está falando sobre Jesus. É a primeira profecia cristológica da Bíblia. Então a gente entende que aquele povo já tinha entre linhas ali umas revelações do Messias de Cristo. Então eles eram salvos mediante a fé no Messias que viria. Nós somos salvos pela fé do Messias que já veio. Então nós estamos no mesmo lugar que aquele povo. Eles tinham a fé no que viria. Eles acreditavam naquilo que eles não viam.
E nós também acreditamos naquilo que não vemos, e por isso são justificados. Jesus fala, bem-aventurados aqueles que não viram e mesmo assim creram. Então aquele pessoal acreditava no Messias, e nós também acreditamos nesse Messias que veio. Só que quando ele veio realmente, ele veio para os seus, e os seus não recebeu. Como diz as Escrituras, aquele povo estava cego e perdido nas suas próprias paixões, nos seus próprios deleites, nas suas próprias vontades. E é isso que Ezequiel está falando em Ezequiel 34. Os pastores cegos, o concílio daquela época, o sinédrio daquela época, a religião daquela época, girava em torno de si mesmo. Tanto que existia uma parceria com o governo romano, entre aspas. Então a gente consegue entender, Elan, por que é importante o Good Morning Holy Spirit? Porque aqui a gente não tem a intenção de somente te alcançar. A gente não tem uma intenção de trazer uma palavra que vai ser de fácil entendimento, assim como eu trouxe o tema de justiça de Deus. Aqui a gente tende a ir a fundo nas Escrituras, mergulhar, porque, cara, sinceramente, se você hoje se declara cristão, se você hoje se declara um embaixador do reino, se você hoje quer alcançar a sua mãe, o seu pai, o seu esposo, e você não tem a palavra viva no seu coração, me desculpa, mas você não vai alcançá-los. Você não vai alcançá-los, porque a palavra é o que te fortalece, a palavra é o que te faz dar testemunho. Ide e serão as minhas testemunhas em Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que é uma testemunha? Uma testemunha é uma pessoa que viu aquilo, é a pessoa que fala daquilo que viu. Como é que você vai falar da palavra se você não lê, se você não medita? Elan, como eu faço para me esvaziar do meu ego? Como eu faço para me esvaziar do pecado? Como que eu faço para me esvaziar das minhas vontades? Se encha da palavra, porque quando você se enche da palavra, não sobra lugar. Quando você se enche da palavra, quando vem um ataque sobre você, a palavra te fortalece. Você fala, ei, o meu pai falou sobre mim essa verdade. Quando alguém fala sobre a sua identidade, você fala, ei, Romanos 6 diz isso. Quando alguém fala sobre as promessas na sua vida, você fala, ei, 1 Pedro 2,9 diz isso. Então você consegue ter essa palavra viva no seu coração, porque diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. A gente está falando de ser luz no meio das trevas. Jesus disse em João 17, vocês não são do mundo, mas eu vos envio para o mundo como ovelhas no meio de lobos. O mundo é sim um lugar que ainda parece obscuro, porque não tem a ciência da verdade, e essa verdade não clareou, porque é a verdade que traz luz. Então, o que a gente entende? Que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Então a gente precisa ser iluminado por essa palavra. Eu vou para o texto, senão eu não consigo entrar no texto. Vamos lá. Amém. Quem recebeu, recebe aí. E agora, Jesus ele vai profetizar sobre... Ele vai falar sobre o pastor que ele vai mandar. Por que eu quis ler esse texto para falar de João 10 do bom pastor? Porque essa é uma profecia que se cumpre em João 10. A gente leu até o 7 e diz assim o Senhor: por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidaram do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano, o Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei da função de apacentá-los, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas perdidas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei, glória a Deus, de todos os lugares para onde foram dispersas, no dia de nuvens e trevas. Aqui ele fala muito sobre o inverno. Eu as farei sair de outras nações e reunirei, trazendo de outros povos para a sua própria terra. E apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados. Pula lá para o 23, que aqui ele fala claramente sobre Jesus. Porei sobre elas um pastor. Isso é Deus dizendo. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas.
cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será líder no meio delas. Eu, o Senhor, tenho dito essas coisas. Elan, o meu servo Davi estará no meio delas. A Bíblia diz claramente que Jesus é descendente da tribo de Judá, segundo José, e que ele, quando o cego está à beira do caminho e ele vai clamar por Jesus, e ele entende, as profecias diziam que Jesus seria da raiz de Davi, e aí ele fala: ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então nós entendemos que Ezequiel estava profetizando claramente sobre o bom pastor. E agora nós vamos entrar no texto de João 10. Tendo dado essa introdução, tendo dito essas coisas, retirou-se para o monte e foi orar. Amém. Eu lhes asseguro, amigo, se você não tem tempo e não tem paciência de entender a palavra de Deus, misericórdia na sua vida. Se você está achando que eu vou ficar aqui só chorando para você, mais misericórdia pela sua vida ainda, porque eu não vou. Porque a minha função, além de alcançar e de cuidar, ela é de ensinar. E eu jamais vou negligenciar o ensino. Porque quando eu olho para Oséias 4:6, esse texto sobre ensino é um que arde muito no meu coração. O povo perece por falta de conhecimento. Mas não é porque o povo não buscou conhecimento. Abre lá, pode abrir. Vamos abrir. Minha Bíblia tem Oséias, que eu tenho fé em Jesus. Vamos lá. Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei seus filhos. Aqui, essa profecia fala claramente que os sacerdotes negligenciaram o ensino. E uma coisa que a gente vai carregar nesse ministério é: a gente não vai negligenciar o ensino. Muitas vezes a gente vai ter sim nas células momentos de comunhão, momentos fáceis de compartilhar a palavra, mas muitas vezes a gente vai ter que mergulhar e entender. Porque se você não entende que esse livro aqui, ele pode ser menor, porque essa aqui é de estudo, de Gênesis a Apocalipse, ele fala sobre um Deus que decidiu se relacionar com você, um Deus que te amou antes da fundação do mundo, e um Deus que se entregou por você. Cara, ele se entregou por você, ele era Deus e ele deu a própria vida por você. Você hoje tem a honra de ter a palavra na sua casa. Se tem algo que você deveria se apaixonar mais do que o próprio alimento, do que o próprio corpo, do que as suas próprias vontades, é por aquilo que está escrito aqui. Isso aqui deve ser o centro de toda a sua vida, porque aqui estão os sonhos, aqui estão as promessas, aqui está a identidade, aqui está o propósito, aqui está o chamado, aqui está o legado, aqui é a fonte da vida. Então, se você não está apaixonado por isso aqui, cara, algo muito errado está acontecendo. Mas vamos lá, deixa eu focar nas bolsas aqui. João 10, pastor e o seu rebanho. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é o ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas para o nome e leva-as para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas os seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. O que é uma ovelha? Uma ovelha é um animal muito frágil. Uma ovelha é um animal que precisa ser guiado. Uma ovelha é um animal que precisa ser cuidado. Uma ovelha é um animal míope, é um animal que não enxerga. Se eu não me engano, são alguns metros além de si. Por isso que elas andam em rebanhozinho, porque as ovelhas elas vão puxando uma a outra. A ovelha enxerga a ovelha da frente e ela vai sendo guiada pela ovelha da frente. E o pastor tem o cajado exatamente para isso, para que quando ela sai do rebanho, aquele cajado traga de volta. E quando a gente fala de cajado, a gente fala de disciplina, a gente fala de ensinamento, a gente fala de trazer de volta para o caminho, a gente fala de correção, que é exatamente esse sentido de trazer de volta para o caminho. Então o pastor vai lá, corrige aquela ovelha e coloca ela no rebanho de novo. Então aquela ovelha começa a enxergar a ovelha da frente e caminhar. A ovelha é um animal muito vulnerável.
se o pastor não estiver ali para afugentar, um lobo pode acabar com elas. Então, Jesus fala claramente que eles não entenderam o que ele estava dizendo. Ele estava falando exatamente naquele povo ali, enquanto ele anunciava as Escrituras. Por que é importante a figura de um pastor que se preocupa com as ovelhas? Qual é a função do pastor, na verdade? A função é que ele consiga fazer com que todas elas estejam unidas e que todas elas estejam indo para o mesmo lugar. Essa é a função de um pastor de ovelhas. E ele fala sobre o assaltante, porque naquela época, durante o inverno, os apriscos eram construídos apriscos enormes. E o pastor, ele entrava pela porta porque existia um porteiro. Aquele porteiro abria e o pastor entrava pela porta e faziam vários gestos. Se você olhar no YouTube, tem um pastor chamando a sua ovelha. Se você chegar para chamar a ovelha de um pastor, ela não vai reconhecer a sua voz. Porque mesmo sendo míope, e a gente pode trazer assim vários comparativos para a nossa vida, a gente não vê claramente, entende? A gente não consegue com a nossa própria visão humana enxergar a grandeza de Deus, mas a gente consegue ouvir a voz dele, que vem através da palavra. Por isso nós podemos ser comparados a ovelhas, porque nós precisamos de um pastor para nos guiar, e ele vai dizer nesse texto ainda: eu sou o bom pastor, cumprindo a profecia de Ezequiel 34. Então, a gente entende que a gente só reconhece a voz daquele que é o nosso pastor. E Jesus fala claramente ao longo do texto: ei, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Vocês, ó fariseus, vocês, ó mestre da lei, não reconhecem a minha voz, porque vocês não são as ovelhas. Mesmo que vocês tenham todo o entendimento das Escrituras, vocês não reconhecem a voz. Então, os fariseus naquela época são comparados a assaltantes, a saqueadores. Por quê? Eles queriam ensinar a própria lei para poder trazer o povo para si, por questões políticas, por diversas outras questões. Então, Jesus os compara com assaltantes e saqueadores. Vamos continuar. O aparelho está me dando nervoso já. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Muita gente usa o ladrão vem para roubar, matar e destruir, dando esse título de ladrão para Satanás. Mas não é isso que o texto está dizendo. Ele está falando claramente aqui sobre os sacerdotes e os religiosos da época. Ele está falando sobre aqueles que pervertiam a fé daqueles que eram cegos pela iluminação de quem era o Messias. O que é o ladrão aqui? O ladrão é aquele que te afasta do Messias. Agora tem um bicho me rodando, glória a Deus. É aquele que te afasta do Messias. Vamos lá. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dará a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca todo o rebanho e os dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu as conheço. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Aqui ele está falando de nós, os gentios, aqueles que não são judeus. Nós não somos descendentes de Israel, mas nós também somos a ovelha dele. Então é necessário que ele conduza também a igreja. Aqui ele está falando da igreja, né? Porque hoje não tem a definição de judeus e gentios. Hoje para Deus não existe judeus e gentios. Hoje existem os judeus, a igreja e aqueles que não creem. São as três divisões que a gente tem hoje. Não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque dou a vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta é a ordem que recebi de meu Pai. Aqui, no versículo 13, ele fala sobre o assalariado.
se você está na Almeida Revisada e Corrigida, provavelmente ele vai falar sobre o mercenário. O mercenário, ele não fala de uma pessoa que era um assassino de aluguel, ou de uma pessoa que queria explorar as outras. Não. O mercenário, nesse sentido, é aquele que recebe um salário para tomar conta de algo que não é seu. E ali, quando ele está falando do pastor, do assalariado, ele está falando de uma pessoa que não tinha compromisso com as ovelhas. Uma pessoa que recebia um salário. Por que então ele recebia esse salário? Porque muitos pastores tinham rebanhos enormes. Muitos pastores tinham mais de um rebanho. Então eles precisavam contratar pessoas para tomar conta desse rebanho, para apacentar esse rebanho. Só que essas pessoas não tinham o coração desse pastor. Elan, cara, eu estou entrando no esboço sem enxergar. Que coisa linda, como Deus é bom. O assalariado, ele é comparado exatamente a um mercenário, mas o bom pastor, ele é comparado a Davi. Aí fala que... meu cabelo tá zoado. Ele fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? A gente olha quando Davi vai enfrentar Golias. Ele fala: ei, eu pastoreava o rebanho do meu pai. Enquanto ninguém estava olhando, eu estava lá cuidando das ovelhas. Um dia veio um leão e eu saí no pau com o leão e eu matei o leão. Um dia veio um lobo, eu peguei o lobo e sarrafo no lobo, matei o lobo. No outro dia veio um urso e eu pau no urso e matei o urso. Por quê? O coração de Davi era um coração de um pastor. Ele dava as suas vidas pelas ovelhas. E quando a gente vê Davi no campo de batalha, em 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, a gente vê como Davi tinha esse coração apaixonado. E aí a Bíblia fala que Deus procurava na terra um homem segundo o seu coração. Por que ele unge Davi? Porque Davi era perfeito? Porque Davi não tinha pecado? Não, cara, Davi foi um dos caras que teve os pecados mais graves da Bíblia. Mas ele amava o seu rebanho, ele amava as suas ovelhas e ele estava disposto a enfrentar o que fosse e dar a sua vida por ela. E a gente vê esse coração do rei de Israel, que até hoje a bandeira está lá e é a bandeira da estrela de Davi. Então a gente entende como Deus enxerga um pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Vou abrir um parêntese aqui no meio do texto e no meio da exposição da palavra. Você que almeja ser pastor, que almeja ser líder, eu declaro a misericórdia de Deus sobre a sua vida para seguir nesse chamado, porque é um chamado que não é fácil, é um chamado que é maravilhoso, é um chamado que quando você vê pessoas sendo alcançadas através da sua vida, é um chamado quando você vê pessoas sendo cuidadas, é um chamado quando você vê, cara, olha como Deus me usa na hora de anunciar a palavra. Muita coisa que eu preparei aqui, Deus veio falando na hora, o Espírito Santo foi conduzindo. Sim, é um chamado maravilhoso. Mas muitas vezes você vai ter que enfrentar o lobo. Muitas vezes você vai ter que enfrentar o urso. Muitas vezes você vai ter que enfrentar a multidão. Muitas vezes você vai ter que enfrentar os religiosos. Dizer: ei, nós fazemos parte de um rebanho. Então, amigo, se você pretende, ou amiga, seguir o pastoreio, vai na fé e tamo junto, que é manto. Por isso é que meu pai... Parará. Vamos lá. Versículo 19. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado, enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos de um cego? Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Então a gente entende que naquela época as ovelhas estavam reunidas em um rebanho enorme. Quando era verão, as ovelhas poderiam ficar em apriscos pequenos, improvisados, às vezes em vários lugares, em vários montes. Mas quando era inverno, e o inverno em Israel é muito severo, neva, eles faziam um aprisco enorme, onde muitos pastores reuniam as suas ovelhas ali. E ali tinha um porteiro. E exatamente, era através da voz do seu pastor que as ovelhas vinham. E, maluco, vamos lá. De novo, você que quer ser pastor, as ovelhas conheciam a voz do seu pastor, mas o pastor também conhecia as suas ovelhas. Imagina você chegar num rebanho onde tem 100, 200 ovelhas, todas elas muito parecidas, todas elas branquinhas, bonitinhas, e você tem 10 ovelhas ali, dentre 200. Ei,
A palavra diz claramente: eu conheço as ovelhas e elas me conhecem. Então, meu amigo, não chora não, coleguinha. Vamos lá, vamos seguir. Entendendo o inverno, entendendo aquela função da aprisca, vamos lá. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Naquela época, blasfêmia era um pecado como o adultério, tão grave quanto. Você era condenado a apedrejamento e à morte por blasfemar. Jesus, ele tinha a ciência de todas as leis da época, e ele entendia o seu chamado. Ele entendia que ainda, a gente vai ver até João 21, se eu não me engano, ainda tinham muitas coisas a serem feitas, ainda tinham muitas mensagens a serem pregadas, ainda tinha muitas pessoas a serem alcançadas, impactadas pelo poder do Cristo, para que a mensagem chegasse na minha ou na sua vida hoje. Então ele entendia que o seu fim não era ali. Ele poderia se revelar como Cristo, e a gente vê no Getsemane ele falando para Pedro: ei Pedro, eu não preciso de espada humana. Se eu orasse ao meu Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos, e aqui começaria o pau e eu acabaria com Roma, com todo mundo e pronto. Mas não, eu vim para cumprir uma missão. Desde a fundação do mundo, eu vim para cumprir uma missão. O meu povo está sendo construído. Eu vim na plenitude dos tempos para cumprir uma missão. E é por isso que Pedro é chamado de Satanás e Judas é chamado de amigo. Pedro tenta se opor à missão de Jesus. Ei, você não vai para a cruz. Ei, você não vai cumprir o propósito. E Satanás, a palavra Satanás no grego significa também adversário, opositor. Então Jesus não está chamando Pedro de demônio, ele está falando: ei, meu adversário, você me afasta do propósito. E quando Judas vai trair Jesus, ele fala: ei amigo, por que me traz com um beijo? Porque Judas estava trazendo ali os religiosos, para que Cristo fosse glorificado na cruz. Então existia um propósito desde a fundação do mundo, e ele não podia agora se revelar como Cristo, porque ainda não era o tempo. Então Jesus fala: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é o maior que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo na questão da blasfêmia que eu falei para vocês. Mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês vão me apedrejar? Respondeu os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Aqui a gente já vai entrar para o final e vai falar da blasfêmia, mas eu ainda quero falar sobre o pastor. Deus me trouxe algumas coisas ainda para falar sobre o bom pastor. Vamos lá, no Salmo 23, que é um dos mais conhecidos do planeta Terra. O que Davi fala sobre o pastor? O Senhor é meu pastor, e nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Ali ele está falando como se ele fosse uma ovelha. Davi se coloca nessa figura de ovelha, e como Deus o estivesse conduzindo, ele me conduz a pastagens tranquilas, ele me conduz a lugares verdes, lugares onde eu posso ter paz ao meu redor, lugar onde eu posso ter paz interior, e um lugar onde eu posso ter paz com o Pai. Então aqui ele está falando de paz. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo nenhum, pois tu estás comigo. Aqui ele está falando da fragilidade da ovelha. Mesmo que eu passar por uma matilha de lobos, ei, o pastor está comigo, e o pastor dá a vida pelas ovelhas. Se for preciso, ele vai enfrentar todos os lobos, então você não precisa se preocupar. Se lobos se levantarem, ele vem em teu favor. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo o meu cálice transbordar. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei
a casa do Senhor enquanto eu viver. Gente, fala sério. Eu precisava falar desse texto para falar do bom pastor. E quando a gente fala do bom pastor, eu lembro claramente da parábola das ovelhas de Lucas 15. O que o bom pastor faz? Ele vai atrás daquela ovelha que se perdeu no deserto. Gente, eu não sei em qual estação foi falada essa parábola. Eu não estudei sobre. Mas se essa parábola foi ministrada no inverno, vocês não fazem ideia do que é o inverno de Israel. É um lugar frio, é um lugar muito, muito louco. Imagina um pastor falando: ei, ovelhas, fiquem aqui. E ele vai atrás daquela ovelha que se perdeu. É esse amor. E talvez eu e você, talvez não, com certeza. Eu não sei se você sente isso, mas eu já fui resgatado. Eu já tive no inverno, eu já tive no deserto. E eu fui resgatado por esse amor. Quando eu me converti, meu Deus, será que eu tenho tempo? Eu estou sem cronômetro. Quando eu me converti, mas se não tiver vai aparecer aqui, 1 minuto restante, porque era para falar em 20 minutos. Daqui a pouco vão brigar comigo de novo. Elan, é uma mensagem de 20 minutos, tá? Mas tá bom. Não tenham misericórdia de mim, estendam graça sobre a minha vida e vamos seguir. Quando eu me converti, eu estava exatamente nessa varanda que eu tô aqui. Existiam vários amigos. Eu era segurança de boate na época. Andava armado. Era só o sangue. Estava tendo uma festa gigante aqui, som alto. Eram 3 e pouca da manhã. A gente acabava de voltar de uma festa que eu fiz a segurança. A gente estava cheio de dinheiro, álcool e tal, e mulher, não sei o que lá. E eu subi para pegar uma cerveja no congelador. Essa foi a primeira experiência sobrenatural que eu tive na minha vida. E quando eu fui pegar aquela cerveja, uma voz invadiu a cozinha do andar de cima. E essa voz falou: ei, foram só essas palavras, foi uma voz audível. Ei, esse não é quem eu chamei você para ser. E a gente fica pensando: cara, eu tava me prostituindo, eu tava bebendo, eu era um cara extremamente agressivo, mas Deus veio na minha cozinha, Deus veio na minha casa, me resgatar no meio de uma festa, no meio da minha própria perdição, enquanto eu estava me entregando para os meus prazeres, Ele veio me buscar. Então, cara, talvez o André Fernandes fala muito sobre isso, eu e o André, a gente caminha num coração muito unido. A Bíblia fala de que muito foi perdoado, muito ama. Eu entendo, cara, a quantidade de pecados que eu cometi, muitas coisas que hoje Deus poderia falar assim: ei, eu vou entregar esse cara para as próprias paixões dele, eu vou deixar esse cara morrer e esse cara ficar no inferno. Cara, eu não sei quem está aqui na live, eu não consigo ver quem são as pessoas que estão aqui, mas talvez de vocês eu fosse um dos caras mais merecedores do inferno. Talvez de vocês que estão aqui, eu fosse o cara que mais mereceria não estar à frente desse ministério. Talvez de todas as pessoas e seguidores que tem no Bikingdom, eu era o único que não deveria estar aqui, liderando, em posição de liderança, em posição de pastoreio. Mas quando eu olho para o apóstolo Paulo, ele também era um cara que não deveria estar onde ele estava. Quando eu olho para Atos 9, depois eu vou lendo os capítulos seguintes de Atos, e pelo amor de Deus, gera expectativa no seu coração, que assim que a gente acabar João, a gente vai entrar no livro de Atos. O livro de Atos, mano, se pudesse eu ministrava todos os dias, mas eu preciso que a galera ministre também. Mas o livro de Atos é um livro que vai incendiar a gente. Quando a gente olha Paulo ali, assassino, Paulo matava por zelo. Quando a gente olha a obra de Cristo na vida de Paulo, eu não estou falando das igrejas que ele implantou, mas como a conversão dele gerou uma transformação genuína. Elan, você se inspira na obra de Cristo? É o meu alvo é Cristo. Mas, cara, eu me inspiro muito também na vida de Paulo. E como essa metanoia, e como essa transformação gerou frutos, gerou discípulos saudáveis como Timóteo, como Tito, e como esses frutos geraram igrejas saudáveis. Cara, essa é a nossa missão aqui. Muito ama quem muito foi perdoado. E ei, eu tô aqui hoje para falar de João 10 para vocês, e não é à toa. Eu tô aqui para falar sobre o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E cara, eu fui resgatado por esse bom pastor. Enquanto eu era uma ovelha, e naquele tempo, não está no meu esboço isso, na verdade meu esboço já acabou. Naquele tempo, uma ovelha para ser apresentada em sacrifício é como se fosse uma ovelha de honra. Ela tinha que ser perfeita, ela tinha que ser branca, ela tinha que ser a mais bonita das ovelhas.
para você poder sacrificar. E o sacrifício era uma expiação pelo pecado, porque ele apresentava para Cristo. Quando você sacrificava uma ovelha, ele estava anunciando o Messias que viria e seria sacrificado na cruz. Então, a ovelha tinha que ser perfeita, porque o cordeiro que veio, ele é perfeito. O cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista disse: eis que vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele era perfeito e ele ainda é perfeito. Esse foi o pastor que me alcançou. E eu, mano, vou te ser sincero, eu era uma ovelha muito zoada. Eu era uma ovelha que se demole, eu não tinha lã, eu não tinha nada para ser colocado em uma posição de honra. Eu não tinha nada para ser visto, olha ali, uma referência de ovelha. Nada. Era realmente o que chamam, né, de ovelha negra. E eu sempre fui ali, na minha infância e adolescência, sempre fui um jovem rebelde. E sempre fui uma ovelha negra na minha família. Eu poderia ensinar o texto, eu poderia ir para o próximo capítulo, voltar para o outro, mas o Espírito está me conduzindo a falar para você. Eu não sei se você se sentiu, por muitas vezes, uma ovelha negra. Se você se sentiu, cara, esse lugar não é para estar. Se quando você chegou na igreja, você falou: olha essas pessoas, olha como eles amam a Jesus, olha como eles conseguem obedecer. Eu não consigo, esse não é o meu lugar, eu não fui feito para estar aqui. Eu também não fui. Mas hoje, eu sou cheio da palavra e eu me alimento todos os dias, porque senão eu me esvazio. É muito fácil se esvaziar da palavra, e é isso que me alimenta, e é isso que me dá esperança, e é isso que me renova. Então, se você se sentiu alguma vez assim, a gente está aqui na missão de levar a palavra para você e dizer: ei, você é ovelha. Se você está aqui nessa live, você ouviu a voz. O bom pastor disse: ei, vai para a live. E você está aqui na live. Então, se você ouviu a voz, ele diz claramente: não creem, porque não são as minhas ovelhas, no 26. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ei, ovelha, bem-vindo ao rebanho. Esse é o convite que eu tenho para fazer para você. Se você não faz parte desse rebanho ainda, se você se sente destacado, vem caminhar com a gente, cara. Vem fazer parte desse rebanho. A gente tem um pastor e ele nos guia. E ele está aqui para nos ensinar. E eu vou finalizar o texto só para não dizer que eu não finalizei o capítulo. Responderam os judeus. Jesus lhe respondeu: não está escrito na lei de vocês? Eu disse: vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem vê a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, o que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse que sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se eu as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou da mão deles. Aleluia. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias de seu ministério. Ali ficou, e muita gente foi até ele e estava dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E muito ali creram em Jesus. A gente está falando das ovelhas. Ele estava ali no meio da multidão e a multidão não o reconheceu. Mas quando ele saiu, as ovelhas foram atrás, porque as ovelhas reconhecem a sua voz. Então hoje, esse é o meu convite para você, que você consiga ouvir a voz daquele que está te chamando para a maravilhosa luz, para a maravilhosa graça, para viver o melhor tempo da sua vida. Ei, se prepare. A pandemia não quer dizer a respeito do seu futuro. A pandemia não declara a verdade sobre você. A palavra declara a verdade sobre você. E a palavra diz que Ele é o bom pastor. E a palavra diz: ei, ainda que eu ande sobre o vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Ele vai me guiar por pastos verdejantes. Essa é a fé que você tem que ter no seu coração. Essa é a fé que tem que incendiar a sua vida. E essa é a fé que vai te guiar, porque essa é a fé que o bom pastor nos trouxe. Se essa palavra te abençoou, se em algum momento eu fui canal para a sua vida nessa manhã, que Deus possa te abençoar, Pai.
que a sua palavra semeada aqui, Pai, encontre solos férteis. E assim como o semeador saiu a semear, hoje o Senhor está aqui através da minha vida nessa live. Que o Senhor possa jogar sementes e elas venham gerar frutos a 30, a 60, a 100 por um. Ei, se você está ouvindo a palavra do Senhor e você ainda não tem uma igreja, ou se você faz parte de uma igreja e quer nos ajudar nessa obra através das células, quer nos ajudar aqui através do Instagram, link na bio, é só mandar uma mensagem, você vai vir direto para o meu WhatsApp pessoal, vai falar diretamente comigo, a gente vai ter um prazer de caminhar com você. Gente, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia incrível e se preparem para o melhor período das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.